Muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma aula, agora falando sobre os princípios do Equador, tá? Mais um módulo do curso. Na aula anterior, eu tive a oportunidade de passar para vocês, né, uma aula bem completa e detalhada, de maneiras bem simples, acredito eu, tá? E clara, a respeito do que é os princípios do Equador. Ok? Então, na aula anterior, relembrando, né, vamos recapitular, vimos como que foi criado, né, os princípios do Equador, do que se trata. Passei para vocês também o que é a IFC, tá, que é a Confederação Financeira Internacional. Falamos também, apresentei para vocês o que seria o Banco Mundial, tá, que é o Banco Mundial. Falamos da importância dos princípios do Equador, como que as empresas podem aderir a esses princípios. Passei para vocês também como aplicar esses princípios profissionalmente dentro das empresas onde vocês trabalham. Tá? Apresentamos também para vocês as categorias, né, de cada projeto, né? Quais são os tipos de categorias, né, no caso, as 3 categorias, como que cada projeto se encaixa, né, quais são os critérios utilizados para enquadramento em cada uma dessas categorias. Apresentei para vocês também quais são os países designados, correto? Apresentei para vocês, inclusive, o site oficial, onde vocês podem obter acesso a informações atualizadas a respeito dos princípios do Equador, tá? Ou seja, quais são os países, as instituições financeiras que adotam, né, esses princípios do Equador na hora de fazer a sua análise de financiamento, né, empréstimo a diversos empreendimentos. Então, através desse site é possível vocês acompanhar os relatórios, né, conforme eu mostrei para vocês, as novas instituições financeiras que vão se atualizando e adotando também os princípios do Equador. Apresentei para vocês quais são os tipos de empréstimos, tá, possíveis para que os empreendimentos possam pleitear algum tipo de financiamento dentro das instituições que adotam os princípios do Equador. Né? Também, no final da aula, né, as últimas aulas, aí, apresentei para vocês uma visão geral do que são os 10 princípios do Equador, tá? Porque são 10 esses princípios. Inclusive, apresentei para vocês também o documento oficial, que está na sua 4ª revisão, da onde todo esse material foi retirado. Tá? Então, me vali de uma fonte de dados oficial, tá? Que é um documento que norteia todos os princípios dentro das instituições financeiras que são signatárias, né, deste princípio. E nesta aula eu tenho o objetivo de retornar com vocês, tá? Dar um passo atrás, falar um pouco mais a respeito, né? Passar uma introdução do que são os princípios do Equador, tá? Agora, com mais calma. Passar para vocês também o significado de alguns conceitos, tá? Que são muito utilizados dentro de projetos que pleiteiam empréstimos se baseando nos princípios do Equador, tá? Adotando os critérios dos princípios do Equador. Então é isso. Tá? Então acho assim, que a primeira aula foi bem completa. Né? A gente viu vários quesitos do zero, né? A partir do zero. E agora, com mais calma, eu vou poder estar elaborando, né? Detalhando mais o tema,
principalmente porque agora vocês já têm um conteúdo base de referência para entender melhor sobre o que eu estou falando. E também essa aula ainda vai servir como referência também para as demais, já que eu vou estar passando alguns conceitos, né, que são trabalhados dentro dos princípios do Equador e dando também uma revisão em linhas gerais do que se trata os princípios do Equador, né? Já falamos a respeito disso, mas agora vou passar um apanhado geral, né? E detalhando os pontos em que eu julgar aí que haja necessidade. Joia? Lembrando que agora eu vou passar uma introdução com mais calma, né? Primeira aula foi uma apresentação geral, né? Onde que eu apresentei para vocês os principais aspectos, mas agora, no decorrer das próximas aulas, poderemos trabalhar com mais calma em cada item do documento, né? Que é o documento que eu apresentei para vocês, que trata dos princípios do Equador, tá? E muito por isso, os textos que estão aqui nos slides podem estar na terceira pessoa, tá? Tipo aqui, ó, como financiadores e consultores, nós trabalhamos, então toda vez que tiver nós, né, nesse sentido de alguém estar fazendo alguma coisa ou se comprometendo, se refere ao documento oficial, tá, que trata dos princípios do Equador, tá? Ou seja, são textos retirados deste documento, tá? Só para que vocês entendam o contexto dos tópicos que irei apresentar a vocês. Joia? Então vamos lá. Projetos industriais e de infraestrutura de grande porte podem ter impactos adversos sobre as pessoas e o meio ambiente. Como financiadores e consultores, nós trabalhamos em parceria com nossos clientes para identificar, avaliar e gerenciar riscos e impactos socioambientais de uma forma estruturada e contínua. Sempre lembrando, então, que nós são as instituições financeiras que adotaram os princípios do Equador como critério de análise antes, né, de conceder o empréstimo. Tá? Tal colaboração promove um desempenho socioambiental sustentável e pode levar ao aprimoramento dos resultados financeiros, sociais e ambientais. Tá? Então, retornando aqui, né, a respeito dos princípios do Equador, na sua introdução do documento ele deixa bem claro qual que é o intuito das instituições financeiras ao adotar tais princípios, né? Que no caso aqui fica bem claro que é minimizar, tá, os impactos ambientais, né? E quando eu falo impactos ambientais eu incluo o tripé do desenvolvimento sustentável, que no caso é o financeiro, social e o ambiental. Joia? Então, o documento prima, né, por minimizar esses impactos, né, principalmente devido aos empréstimos serem concedidos a empreendimentos de grande porte, tá, que, na maioria das vezes, também apresentam grandes impactos ambientais, tá, equivalentes ao porte do empreendimento. Tá. Então, ó, como financiadores e consultores, nós trabalhamos em parceria com nossos clientes para identificar e avaliar os riscos ambientais e impactos ambientais de uma forma estruturada e contínua. Tá? Ou seja, é o que o documento se propõe, fazer essa identificação desses impactos, né, para então poder minimizá-los e fazer isso sempre de uma forma contínua, que é o que prima em qualquer sistema de gestão. Tá? Tem um melhoramento contínuo, né, essa reanálise de todas as metodologias. Bom, então essa é a apresentação, né, inicial aqui, introdução do que se propõe aos princípios do Equador. Sempre que for adequado, nós, as instituições financeiras,
signatárias dos princípios do Equador, aí fica a sigla, né? EPI, aliás, EPFI, tá? Já falei bastante dessa sigla na primeira aula, tá? E posso utilizá-la também nessa aula para me referir às instituições financeiras que são signatárias dos princípios do Equador, tá? Então, para não ficar repetitivo, né, ficar repetindo todo esse texto aqui, né, esse nome, eu posso resumir, citar só EPFS, e, por favor, compreendam como instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador. Né? Então, nós, assim como eu falei no slide anterior, incentivaremos os nossos clientes a tratar dos riscos e impactos potenciais ou reais identificados durante o ciclo de vida de desenvolvimento do projeto. Então, como que essas instituições financeiras incentivam os clientes a tratar desses riscos, né, e potenciais impactos? Simplesmente exigindo dessas instituições, dos empreendedores, né, o cumprimento de tais princípios. Ou seja, sem que o empreendedor tenha a certificação do cumprimento dos princípios do Equador, ele fica impossibilitado de acessar tais recursos. Tá? E é dessa forma que as instituições financeiras incentivam, simplesmente limitando o acesso aos recursos disponíveis somente a empreendedores que adotam os princípios do Equador. As EPFS reconhece que a aplicação dos princípios do Equador podem contribuir para o alcance dos objetivos e resultados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU. Especificamente, acreditamos que os impactos negativos de projetos sobre os ecossistemas, as comunidades e o clima devem ser evitados sempre que possível. Então, na introdução do documento, que norteia os princípios do Equador, tem-se também a referência de que todos esses princípios estão em consonância com a Agenda 2030, tá? Que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Que inclusive é tema, né, de um dos módulos desse curso. Tá? Então, muito importante, faz parte aí da política internacional no que se trata de desenvolvimento sustentável, tá? E como o documento Princípios do Equador ele leva em consideração também tem esse destaque a respeito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, com toda essa agenda global no que se refere à sustentabilidade, ela também agrega, né, incorpora dentro dos seus princípios os quesitos relacionados à Agenda 2030. Tá? Se esses impactos são inevitáveis, eles devem ser minimizados e mitigados. E caso haja esses impactos são inevitáveis, eles devem ser minimizados e mitigados. E caso haja impactos residuais, os clientes devem oferecer soluções para os impactos nos direitos humanos ou compensar os impactos ambientais conforme apropriado. Ou seja, fica explícito, né? Isso é uma política ambiental internacional. Bom, é sabidamente, desculpa, tá? Vou voltar aqui, não faz um corte de edição. Nesse caso, a respeito desse segundo parágrafo do slide, é sabido que qualquer atividade que o ser humano exerce, né, para explorar algum recurso natural, ou mesmo desenvolver alguma atividade, principalmente no que se refere às atividades econômicas, intrinsecamente ao projeto haverá impactos ambientais, né, impactos socioambientais. Tá? Esses impactos
eles buscam, o empreendedor, né, diante desses impactos, busca a minimização desses impactos. Mas também é sabido que é impossível eliminar por completo todos os impactos. Tá? Por isso, considere-se que os impactos não são inevitáveis. Tá? Não no caso aqui se esses impactos são inevitáveis. Na maioria dos casos, eles são inevitáveis. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Você eliminar o impacto de uma forma geral é praticamente impossível, né, de algum empreendimento. O que você pode fazer é eliminar parte dos impactos esperados, aplicando tecnologias apropriadas, né, um sistema de gestão adequado. Tá? E aí você consegue eliminar alguns impactos que são esperados, mas não totalmente. Tá? Mesmo assim, estes impactos, né, que são inevitáveis, principalmente quando são grandes impactos, né, de grande porte, eles devem ser minimizados, tá? E são, ou mitigados, que no caso é a mesma coisa, tá, gente? Minimizar e mitigar é praticamente a mesma coisa. Tem uma diferença quando se fala em compensar, tá? Compensatórios. Que aí você não está reduzindo o impacto, você está propondo, né, realizando uma outra ação para compensar o impacto que foi feito. Né? Ou seja, o impacto ele aconteceu e aí você busca realizar alguma ação para diminuir aquele impacto acontecido, mas não durante a execução da atividade que proporcionou esse impacto, mas sim antes ou posteriormente a esse impacto. Tá? Realizando ações que buscam minimizar o impacto já realizado ou que possa vir a ser. Então vamos lá. Se esses impactos são inevitáveis, eles devem ser minimizados e mitigados. E caso haja impactos residuais, os clientes devem oferecer soluções para os impactos nos direitos humanos ou compensar os impactos ambientais conforme apropriado. Ou seja, na verdade, tá? Toda essa questão aqui apresentada no documento, né, que norteia os princípios do Equador, ele também está incorporado dentro da agenda internacional no que se refere à sustentabilidade e dentro da legislação ambiental de muitos países também, inclusive no Brasil. Tá? No Brasil a gente tem já um sistema, né, que prevê o licenciamento ambiental, que disciplina, né, e faz a fiscalização, e que faz não, né, que disciplina e que elenca, né, todos os requisitos legais no que se refere ao tratamento, ao devido tratamento direcionado aos impactos ambientais, né, desencadeados pelas indústrias, né, qualquer atividade que seja necessário passar pelo processo de licenciamento ambiental. Tá? Então, é um pouco chovendo molhado, tá, esse texto aqui, é mais o banco referendando algo que já é uma política reconhecida, mas que alguns países, né, até mesmo alguns países já desenvolvidos, não aderiram. Tá? Então, por isso a importância de constar isso no texto. Tá? Ou seja, no texto, né, que compõe o documento oficial dos princípios do Equador. Então, mas aí tá. O que trata disso? Né? É uma política internacional que eu estou falando, mas trata do seguinte, que, bom, toda atividade humana ela vai gerar um impacto ambiental. Tá? E aí, principalmente, né, quando é uma atividade de grande porte, esses impactos tendem a ser ainda maiores, né, acompanhando ao porte do empreendimento. Geralmente é assim. Então, nesses casos, né, de impactos inevitáveis,
eles devem ser minimizados, mitigados, né? E, por exemplo, no Brasil já existem programas que visam, né, essa mitigação dos impactos, que são o plano de controle ambiental, geralmente, que é pedido nos licenciamentos ambientais, ou mesmo para compensar os impactos. Tá? E também no caso de quando a empresa encerra as atividades e ela tem que dar conta dos impactos, também aqueles impactos residuais, né? Ou seja, o impacto que ela deixa após finalizar suas atividades numa dada localização. Ok? Então, também há essa preocupação incorporada nos princípios do Equador. Nesse sentido, né, com base no que foi falado aí nos slides anteriores, ao financiarmos projetos, né, essas instituições financeiras visam: cumpriremos com a nossa responsabilidade de respeitar os direitos humanos, de acordo com os princípios orientadores para empresas e direitos humanos da ONU, tá? O NGPS, na sigla em inglês, mediante a realização de uma diligência prévia, que é a due diligence, para direitos humanos. Ou seja, existe uma preocupação das instituições financeiras ao financiar, né, prestar seu dinheiro para execução de projetos em diversos países. Há uma preocupação dessas instituições para que esse dinheiro não alimente um mercado ilegal ou que vai fomentar um trabalho escravo ou trabalho infantil ou mesmo um trabalho análogo à escravidão, tá? Qualquer tipo de trabalho que haja um abuso sobre os trabalhadores, né? Também, além dos quesitos ambientais que eu já citei para vocês. Pois bem, então, ainda, né, dando um contexto, né, a respeito dos princípios do Equador, né, no caso aqui uma introdução, no que se refere ao que o banco olha antes de conceder o empréstimo. Tá? Então, logicamente, que existe uma preocupação em todos os quesitos, né, sociais, ambientais, financeiros, por princípios do banco, mas também não podemos esquecer que isso é uma garantia para o banco. Tá? Quando o banco faz todas essas conferências, né, quando o banco faz todas essas exigências para o empreendedor, é uma forma do banco também se resguardar, né, de um possível acidente ou qualquer passivo ambiental ou mesmo social que venha a ocorrer num projeto em que há um recurso financeiro, né, que foi concedido por essa instituição financeira. Né? Então, existe uma corresponsabilidade da instituição financeira que financia um projeto, né, em determinado país. Por isso, essas preocupações, né, não só para estar em consonância, né, com as diretrizes globais, mas também para resguardar a própria instituição financeira no que se refere ao cumprimento, né, do acordado durante a realização do contrato, né, do empréstimo. Tá? E o que seria, então, essa due diligence? Vamos ver agora. Due diligence significa a busca e a análise prévia de informações sobre uma empresa. O processo é essencial antes de concretizar novas parcerias, pois por meio dele as empresas podem avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades. Qual que é o intuito, né, dessas due diligence? Principalmente é averiguar, né, fazer uma verificação se o empreendimento está em conformidade com as leis ambientais, com as leis trabalhistas, com os requisitos de saúde e segurança no trabalho, tá?
com as suas questões fiscais, ou seja, essa due diligence ela é realizada em diversas áreas, tá? E aí a instituição financeira, né, que está solicitando essa verificação pode concentrar essa verificação em apenas uma área ou em todos os setores da empresa, tá? Isso vai variar dependendo do objetivo da empresa que solicitou, né, essa verificação. E basicamente serve para isso, tá? É uma forma, por exemplo, no caso dos bancos, se ele vai oferecer um empréstimo, é uma forma desse banco ele fazer uma fiscalização, né, uma verificação, uma análise mais aprofundada de todo o processo, né, desta empresa, tá, do projeto desta empresa que está solicitando esse empréstimo. Ou seja, o banco tem condições de verificar se realmente se esse é um projeto sério, se ele é factível, se ele é viável, tá? Se o que é proposto, tá, é viável de ser executável, de ser executado, se o recurso solicitado será suficiente, se os níveis de impactos ambientais apresentados estão dentro da realidade. Ou seja, é uma forma mesmo das instituições financeiras fazer um pente fino nessas empresas antes de conceder um empréstimo. Tá? E no caso, essa due diligence, ela pode ser aplicada para diversos fins, né, como eu já falei. Mas fins no que eu falo também no sentido de não só para verificação, né, da adequação de dado empreendimento aos princípios do Equador, mas também, por exemplo, a certificação de sistemas de gestão ambiental. A empresa pode solicitar isso também antes de adquirir um novo ativo, né, um novo empreendimento, para fazer uma expansão. Bom, são diversos os motivos. Tá? No meu caso aqui, essa due diligence foi para a certificação do sistema de gestão ambiental, tá? Desse empreendimento. No caso das due diligence realizadas pelas instituições financeiras, a que nos referimos, geralmente é com a intenção de verificar se o empreendimento que está solicitando o empréstimo é viável, tá? Em todos os sentidos. Então, a forma da instituição financeira averiguar projeto a projeto antes de conceder o empréstimo.